Show de bola, pessoal. Olhem só como foi produtiva a aula. Nós, apenas para revisar, porque, veja, esse tema, o tema da aula de hoje é um tema, assim, fantástico. Fantástico. É um tema difícil, difícil. Por quê? O direito, e lá na aula de formação humanística a gente fala muito sobre isso. O direito é uma ciência muito nominalista, não realista. Embora, eu vou falar, se você me perguntar assim, vocês sabem que eu estudei muito pragmatismo jurídico junto com o processo civil. Eu sou um cara muito mais realista do que nominalista. Mas o direito, ele é muito abstrato e o nominalismo é abstrato. Esse tema é um tema que nós não lidamos todos os dias. Portanto, nós não enxergamos tanto. E quando nós não enxergamos, nós temos dificuldade de entender. Então, para a gente encerrar aqui, olha o percurso que nós seguimos, Paulão e galera. Nós começamos a estudar precedentes. E eu quis dar uma visão mais lógica a vocês. Eu mostrei que os precedentes eles estão inseridos na principiologia da coerência e da integridade. Os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência visando coerência, integridade e estabilidade. Coerência, princípios e preceitos levados em contas em um caso devem ser considerados em casos similares. Mantém a consistência lógica do sistema. Integridade, o juiz tem que decidir conforme a argumentação jurídica. Evita decisionismos. Nós vimos que o nosso legislador resolveu criar padrões decisórios vinculantes. Lá no 927, ações do controle concentrado, súmula vinculante, incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência, recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo e as decisões do plenário que os juízes e tribunais estão vinculados. Além disso, súmula do STF em matéria constitucional e súmula do STJ em matéria infraconstitucional. Nós vimos que ao lado desse sistema de precedentes, nós temos um sistema de gerenciamento e julgamento de demandas repetitivas, composto por IRDR, recurso especial, extraordinário, repetitivo. Nós conceituamos precedente como uma decisão cuja ratio decidendi se expande e universaliza. De forma persuasiva ou vinculante, 927, em tese, vinculante. Nós vimos que as súmulas do 927 podem ser síntese das ratios decidentes do precedente, e aí ela tem que considerar os fatos, ou as súmulas podem ser a síntese da jurisprudência dominante. Eu trabalhei com vocês também o conceito de ratio decidente. Ratio decidente como fundamento determinante de uma decisão. Ela não está só no dispositivo, só na fundamentação, só no relatório. Para eu descobrir, eu tenho que saber os fatos, a questão jurídica posta, a fundamentação considerada e a decisão. Nós, então, passamos a trabalhar a interpretação analógica. Vimos, em especial, a superação. A superação, seja por alteração do mundo real, econômico, político, jurídico, por alteração do artigo que sustentou efetivamente o precedente, ou por caracterização de que a aplicação dos precedentes ela está gerando grave injustiça ou erro manifesto. Trabalhamos que a competência para superar é só do próprio tribunal e tem que ter uma fundamentação suficiente e adequada, preservando a segurança jurídica, a proteção da confiança, a isonomia. É possível modular os efeitos da revogação em homenagem ao interesse social e à segurança jurídica. É possível ampliar o debate com amicus curiae. Continuando, nós trabalhamos a distinção. Vimos que a distinção pode ser feita por qualquer juiz ou tribunal. Vimos também que a distinção é feita pautada em situação fática distinta ou questão jurídica não analisada. Falei um pouquinho do overriding, é aquela superação parcial. Em seguida, entramos no IRDR. Atenção! Por tópicos, sistematizando tudo. IRDR é um incidente. É uma técnica de formação de precedente. Opera-se por meio de causa piloto. Ou seja, o mesmo órgão que fixa a tese julga o recurso, a remessa necessária ou a competência originária. Excepcionalmente, causa modelo, revisão de tese ou desistência do recurso ou do processo originário, no qual o MP acaba assumindo a titularidade e não impede o julgamento do IRDR. Vimos o cabimento. 3 requisitos positivos e 1 requisito negativo. É preciso que haja efetiva repetição de processos, que contenham controvérsia unicamente de direito, processual ou material. Risco, a segurança jurídica. Risco, a segurança jurídica e a isonomia. E, por fim, que haja um processo no tribunal, seja por remessa necessária, seja por recurso ou competência originária. Além disso, é preciso que a questão não tenha sido afetada no STF ou no STJ para julgamento. Vimos ainda que é possível que haja IRDR no STJ, em caso de competência originária ou recursal ordinária. Mas, em regra, trata-se de um incidente dos tribunais de justiça ou regional federal. Dentro do tribunal, eu tenho um órgão indicado pelo regimento interno.
O juiz, o relator, por ofício, MP, parte defensoria por petição, vão requerer a quem? Ao presidente do tribunal, que remete ao órgão. O relator e os demais componentes vão admitir. Dessa admissão ou inadmissão não cabe recurso, até porque eu posso suscitar novamente. Vejam que sensacional. O relator, uma vez admitido, ele vai intimar o MP, vai requisitar informações, mas o mais importante, ele vai suspender os processos agregados, os demais litígios em curso. Essa suspensão, prazo, 1 ano, porque é o prazo para julgamento. E, se ele precisar prorrogar esse prazo por decisão fundamentada. Essa suspensão tem um âmbito de incidência dentro do tribunal. Agora ela pode ser ampliada para âmbito nacional. E para isso, qualquer legitimado pode requerer ao STJ ou ao STF, a depender da questão ser constitucional ou infraconstitucional. Lembrando que qualquer pessoa que tenha ajuizado um processo, questão similar, mesmo que em outro estado da federação, pode requerer a suspensão ao STJ, ou melhor, a ampliação da suspensão ao STF ou ao STJ. Vimos também que é possível, uma vez intimado dessa suspensão em nível nacional ou em nível estadual, que a parte postule a distinção do seu julgamento para aquele que está suspenso. E da decisão do juiz sobre a distinção, acolhendo ou não, cabe agravo de instrumento. Ainda dentro de IRDR, nós vimos que o julgamento tem que aplicar a técnica de saturação, analisar todos os argumentos, favoráveis ou contra. Vimos também que o julgamento gera eficácia vinculante aos litígios agregados e aos litígios futuros. Nós trabalhamos, isso é muito importante mesmo, que do descumprimento cabe reclamação. Vimos que do julgamento cabe recurso especial ou extraordinário e que o amicus curiae tem legitimidade para esses recursos. Esses recursos têm efeito suspensivo automático. E no caso de recurso extraordinário, repercussão geral presumida. Vimos que é possível a revisão de tese e nessa hipótese a causa se transforma em causa modelo. Encerramos entendendo que é possível IRDR nos juizados especiais cíveis e vimos que a decisão será comunicada às agências reguladoras, que irão fiscalizar os respectivos entes dentro de sua atribuição para evitar a judicialização da questão e o respeito, e cumprir com o respeito ao que foi decidido. Passamos a trabalhar o IAC, o incidente de assunção de competência, sempre que não houver efetiva repetição de processo. Sempre que eu estiver diante de uma relevante questão de direito com grande repercussão social e mais que esteja o processo no tribunal por recurso, remessa necessária ou processo de competência originária. Vimos que tem uma carta na manga lá, que é possível usar o IAC para compor ou prevenir divergência na turma ou câmara. Portanto, diferente do IRDR, cabe IAC preventivo, mas lembrem-se, não cabe IAC se houver repetição de processo. No mais, reconhecendo o interesse público, aquele órgão assume a competência para julgar. E do julgamento em si, gera-se eficácia vinculante, cabendo reclamação em caso de descumprimento. Estudamos o incidente de arguição de inconstitucionalidade, controle difuso, cláusula de reserva de plenário. O tribunal, só por maioria absoluta de seus membros, pode declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal no controle difuso. Para isso, há um deslocamento horizontal funcional de competência. A Câmara segura a apelação e remete para o órgão especial só a declaração de inconstitucionalidade. Não haverá remessa no caso de constitucionalidade, se já houver decisão anterior do plenário do Tribunal ou do STF, no caso de recepção de normas, no caso de interpretação conforme. Vimos que uma vez o plenário ou o órgão especial decidindo a questão, não cabe recurso, porque ele devolve para o órgão fracionário e da decisão do órgão fracionário é que será passível de se interpor o recurso. Vimos que os legitimados do 103 podem se manifestar nessa situação e admite-se amicus curiae. Pois bem, passamos a trabalhar a rescisória. Contextualizamos a rescisória. Vimos as decisões, ou melhor, vimos que a rescisória é uma ação autônoma de impugnação que visa romper com a coisa julgada. Vimos, de um lado, decisões passíveis de rescisão e decisões que não são passíveis de rescisão. Regra geral, decisão de mérito transitada em julgado. Mas dentro de decisão de mérito não cabe daquelas do 487, inciso 3, as decisões homologatórias. Dessa, o cabimento é de ação anulatória. Também cabe de decisão que, embora não seja de mérito, portanto decisão terminativa, transitada em julgado que impeça a repropositura de nova demanda ou a admissibilidade de um recurso. Também cabe na ação monitória daquela decisão que constitui de pleno direito o título executivo judicial. Vimos também que cabe de decisão parcial que transitou em julgado. Só de um capítulo é mesmo. Vimos que cabe rescisória de rescisória, sensacional. E cabe rescisória da ampliação dos limites objetivos da coisa julgada, 503, parágrafo 1º. Eu dei o exemplo do juiz que comprou o cara do laboratório, show de bola. Depois, nós trabalhamos aquelas decisões que não cabem. E a primeira delas era homologatória. Nós vimos que cabe ação anulatória. Não cabe no controle concentrado, não cabe na decisão de estabilização da tutela provisória, antecipada, antecedente, fundada na urgência. Não cabe também lá no juizado especial. Mas espera lá, cabe alegação, impugnação ou por mera petição. Depois disso,
nós vimos uma por uma das hipóteses do 966, que são os vícios rescisórios, causa de pedir vinculada. As mais importantes: juiz absolutamente incompetente, juiz impedido, ofensa manifesta à norma jurídica, ofensa à coisa julgada. Nós trabalhamos as pegadinhas mais importantes, mas esse não é o principal tópico, não. O principal era aquele primeiro. Depois, nós trabalhamos a competência. Vimos que, em regra, dos tribunais. Trabalhamos o prazo, 2 anos. Prova nova, 2 anos contados da descoberta da prova nova, mas limitados a 5 anos do trânsito em julgado da última decisão do processo. Vimos que no caso de simulação ou fraude, 2 anos contados da descoberta da simulação ou fraude. E no caso de controle de constitucionalidade, quando posteriormente a sentença o STF declara inconstitucional, 2 anos, não do trânsito em julgado da última decisão, mas sim do trânsito em julgado da decisão do STF. Trabalhamos o procedimento. E agora sim, uma regra importantíssima: depósito de 5%, que pode converter em multa se por unanimidade for declarado inadmissível ou improcedente. Cuidado, decisão monocrática. Nós trabalhamos também uma regrinha muito importante, que o ajuizamento de rescisória não impede o cumprimento da sentença, salvo concessão de tutela. Vimos o prazo para contestar, 15 a 30 dias, produção de prova 1 a 3 meses, manifestação em razões finais, 10 dias. Vimos que no julgamento eu tenho o juízo rescindendo e o juízo rescisório. E que o juiz que participou do primeiro processo preferencialmente não deveria participar da ação rescisória. Encerramos a aula com reclamação. Reclamação não é mais mero direito de petição, é verdadeiro exercício do direito de ação, tanto que cabe condenação e honorários. Vimos as hipóteses de ação rescisória para garantir a competência do tribunal, para garantir a autoridade, a eficácia de uma determinada decisão, para garantir as decisões no controle concentrado ou o entendimento firmado em súmula vinculante, para garantir a tese fixada em RDR ou IAC. Vimos que nessas hipóteses o que se verifica é a ratio decidente, ou seja, a tese jurídica firmada. Vimos que, em regra, não cabe em recurso especial extraordinário repetitivo, salvo esgotadas as vias ordinárias. E eu trouxe para vocês um julgado recente do STF que diz que, excepcionalmente, mesmo que não esgotadas as vias ordinárias, cabe para evitar perecimento do direito. Eu disse, cuidado, não cabe no caso de decisão transitada em julgado. E eventual inadmissibilidade de um recurso ou julgamento do mesmo não prejudica a reclamação. Cuidado, essa caiu, salvo engano, no TJ Santa Catarina. Muito cuidado com isso. Lá onde o Jonão mora, não é isso, Jonão? Pois bem, e para encerrar, não se esqueçam, é preciso citar a parte beneficiária do ato e, por fim, no julgamento da reclamação, caça-se a decisão e determina-se a prolação de uma outra. Show de bola. Essa foi a síntese da aula de hoje. Assistam isso. Ouçam isso. Transformem em áudio. Sabe o que eu queria falar para vocês, para a gente encerrar a aula? Eu gosto muito mesmo de aprender técnicas de cursinho. Sou meio concurseiro fanático. E esses dias eu fui conhecer um cursinho espetacular. Não para concurso. É cursinho para vestibular. Etapa. Vocês conhecem o Etapa? Etapa é um cursinho fantástico aqui de São Paulo. Fantástico. Os caras são feras. Feras. Eles transformam vencedores em monstros. Os caras são demais, assim. O cara quer passar em medicina. Ele está fazendo 70% da prova da USP, ele precisa fazer 78%. Ele vai lá e faz 78%. E aí, conversando com os professores, sabe o que eles me falaram assim, que é o diferencial? O que eles chamam de impulso inicial. Isso mesmo, o que é o impulso inicial? E depois o impulso inicial se transforma em impulso final. Antes de começar o cursinho, no primeiro mês, então, por exemplo, o cursinho começa em 28 de fevereiro. A partir do dia 28 de janeiro, ele tem um impulso inicial. Sabe isso que eu fiz com vocês? Eles fazem isso de todas as matérias. De todas as matérias. Então, você assiste a síntese de história, você ouve a síntese de geografia, você ouve a síntese de biologia, total, praticamente todo o curso, no início. E aí depois, em fevereiro, ele começa a aprofundar a matéria. Pteridófitas, briófitas, putz, era foda, né? Graças a Deus a gente não precisa mais ver isso. Né? E aí ele começa. Chega lá no final, o cara... Aquele impulso inicial, ele tem um impulso final. Então, ele teve o impulso inicial, ele tem todo o curso completo e no final ele revisa. Esses áudios que a gente está gravando, síntese, eu quero que vocês façam isso. Escutem esses áudios com frequência. A gente precisa gabaritar processo. Se a gente gabaritar processo no Enem, porra, a gente tem um caminho bem andado. Bem andado. São muitas questões de processo. No final, às vezes, falta uma para você. E aí você vê o processo e acertou 10. Você fala, porra, se eu tivesse acertado todas, cacete, entendeu? Então, pessoal, vamos gabaritar processo. Dá para gabaritar processo. Dá para gabaritar processo. Tá? Nesse último Enem, eu confesso a vocês, não dava para gabaritar por causa daquela questão que estava nula sobre a associação processo coletivo. Mas tirando ela, dá. A gente vai para cima. Show?